A fama, o dinheiro, os holofotes, as festas milionárias e uma vida cercada de luxo. Tudo isso parecia impossível de abandonar. Mas alguns dos nomes mais conhecidos da televisão, da música e até do mundo das celebridades brasileiras decidiram trocar os aplausos dos fãs pelos púlpitos das igrejas. E o mais chocante é que muitos deles carregam histórias marcadas por escândalos, vícios, traições, crises financeiras, depressão e até polêmicas que foram parar na justiça. No vídeo de hoje, você vai conhecer 12 famosos que viraram pastores de igreja, e talvez alguns deles vão te deixar completamente sem acreditar. Alguns abandonaram carreiras milionárias da noite para o dia. Outros dizem ter vivido experiências sobrenaturais assustadoras, enquanto alguns são acusados até hoje de terem usado a fé para reconstruir a própria imagem pública depois de escândalos devastadores. E o mais impressionante é que muitos desses artistas eram conhecidos justamente por viverem uma vida totalmente oposta aos princípios religiosos que hoje defendem diante de milhares de pessoas. Cantores que lotavam shows, atores envolvidos em polêmicas, apresentadores cercados de controvérsias e celebridades que já estiveram no fundo do poço. Todos eles passaram por transformações que continuam dividindo opiniões até hoje. Mas antes de revelar essas histórias surpreendentes, já deixe o seu gostei, porque isso ajuda demais o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas, fazendo com que o canal continue crescendo e trazendo conteúdos cada vez mais impactantes como esse. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, porque muita gente assiste aos vídeos e esquece desse detalhe que é fundamental para fortalecer o canal e mostrar ao algoritmo que esse conteúdo merece alcançar ainda mais pessoas. E para quem quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, você também pode enviar um Super Thanks, que ajuda diretamente na produção dos próximos vídeos e permite trazer pesquisas ainda mais completas e reveladoras. Mas se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comenta aqui embaixo qual desses famosos mais te surpreendeu ou qual transformação você nunca imaginou que aconteceria. E olha, eu recomendo fortemente que você assista até o final, porque a última revelação dessa lista é uma das mais polêmicas, misteriosas e chocantes de todas, e provavelmente vai mudar completamente a forma como você enxergava esse famoso até hoje. A trajetória de Karina Bach é uma daquelas que mostram como a vida pode mudar completamente. Conhecida pela beleza e presença marcante na televisão, ela viveu anos de fama e exposição. Mas por trás das câmeras, enfrentava conflitos internos e um vazio que nada preenchia. Nascida em uma família simples, Karina cresceu convivendo com desafios financeiros e familiares que ajudaram a moldar sua personalidade forte. Desde muito nova, demonstrava paixão pela música, mas também enfrentava inseguranças profundas relacionadas à autoestima e ao sentimento de pertencimento. Em vários relatos públicos, ela afirmou que buscava preencher vazios emocionais através de relacionamentos, reconhecimento e validação das pessoas ao seu redor. Antes de se tornar conhecida no cenário gospel, Karina Bach viveu fases turbulentas que hoje fazem parte do seu testemunho cristão. Em entrevistas e participações em programas religiosos, ela revelou que enfrentou crises emocionais intensas e momentos de sofrimento psicológico. Segundo a cantora, houve períodos em que se sentia completamente perdida emocionalmente, vivendo conflitos internos que afetavam sua saúde mental e espiritual. Karina já declarou que chegou a se envolver em ambientes e estilos de vida que posteriormente passou a considerar destrutivos para sua vida pessoal. Essas revelações chamaram a atenção justamente porque ela costuma falar abertamente sobre erros do passado, arrependimentos e decisões que, segundo ela, quase destruíram sua trajetória. Sua conversão ao Evangelho passou a ser apresentada como um divisor de águas, algo que transformou completamente sua visão sobre relacionamentos, família e propósito de vida. Ao longo da carreira gospel, Karina Bach chamou a atenção por testemunhos considerados fortes e até polêmicos por parte do público.
Em várias entrevistas religiosas, ela relatou experiências espirituais intensas, batalhas emocionais e situações que classificou como livramentos divinos. Algumas dessas declarações repercutiram bastante nas redes sociais, especialmente por envolverem temas delicados ligados ao passado, sofrimento psicológico e mudanças radicais de comportamento. Houve pessoas que elogiaram sua coragem em expor feridas pessoais, enquanto outras criticaram o tom dramático utilizado em certos testemunhos. Mesmo assim, Karina sempre manteve um discurso firme de que prefere falar abertamente sobre seus erros e dores para inspirar outras pessoas que estejam vivendo situações semelhantes. Essa postura acabou fortalecendo ainda mais sua imagem dentro do público evangélico. Depois da conversão e do fortalecimento da fé, Karina Bach passou a investir seriamente na carreira musical gospel. Com músicas emocionantes e interpretações intensas, ela começou a ganhar espaço em igrejas, eventos religiosos e programas voltados ao público cristão. Seu repertório frequentemente aborda temas como superação, cura emocional, restauração espiritual e recomeço. Ao longo da carreira, Karina conseguiu construir uma base fiel de admiradores, justamente por transmitir autenticidade e emoção em suas apresentações. Muitos fãs afirmam que enxergam nela alguém que realmente viveu situações difíceis antes de alcançar estabilidade espiritual e emocional. Essa conexão emocional com o público ajudou a consolidar sua presença no cenário gospel brasileiro. Atualmente, Karina Bach segue ativa no meio gospel, participando de eventos religiosos, apresentações musicais e projetos ligados à fé cristã. Nas redes sociais, costuma compartilhar mensagens motivacionais, reflexões espirituais e partes da rotina pessoal, sempre reforçando discursos sobre transformação, superação e esperança. Apesar de ainda existir curiosidade sobre detalhes mais íntimos da sua vida pessoal, ela parece estar vivendo uma fase mais equilibrada emocionalmente. Hoje, Karina também é vista como uma referência para muitas pessoas que enfrentam crises emocionais, problemas afetivos ou momentos de sofrimento psicológico. Sua trajetória acabou sendo marcada justamente pela ideia de reconstrução pessoal, mostrando alguém que saiu de períodos extremamente difíceis. Abandonou antigos hábitos, superou vícios e anos depois se tornou pastora nos Estados Unidos, onde hoje dedica sua vida a ajudar outras pessoas. Mas nem todas as histórias começam de forma leve. O caso de Guilherme de Pádua é um dos mais chocantes do Brasil. Envolvido em um crime brutal que marcou a televisão brasileira, ele passou anos preso. Após cumprir parte da pena, afirmou ter encontrado a fé dentro da prisão. Guilherme de Pádua nasceu em Belo Horizonte e, durante a juventude, sonhava em conquistar espaço no mundo artístico e alcançar reconhecimento nacional. Antes da fama, levava uma vida relativamente discreta, distante da enorme repercussão que mais tarde transformaria seu nome em um dos casos criminais mais chocantes da história da televisão brasileira. Pessoas próximas relatavam que Guilherme era ambicioso e desejava crescer rapidamente na carreira artística. Com o tempo, conseguiu pequenas oportunidades como ator e começou a aparecer em produções televisivas, alimentando ainda mais o sonho de se tornar conhecido em todo o país. Porém, por trás da imagem de jovem ator em ascensão, existiam conflitos pessoais e comportamentos que mais tarde seriam analisados intensamente pela imprensa e pela opinião pública. A carreira de Guilherme ganhou maior visibilidade quando ele passou a integrar o elenco da novela De Corpo e Alma, exibida pela TV Globo no início dos anos 1990. Na época, ele vivia um relacionamento com Paula Tomás, que se tornaria peça central em toda a tragédia que chocaria o Brasil. O casal costumava demonstrar proximidade intensa e, segundo relatos divulgados posteriormente, vivia uma relação cercada de dependência emocional, ciúmes e comportamentos considerados instáveis. Diversas entrevistas e análises feitas anos depois apontaram que Guilherme nutria forte desejo de crescer rapidamente na televisão, além de demonstrar insatisfação com o espaço que recebia na novela. Esses fatores acabariam sendo frequentemente ligados às especulações sobre tensões nos bastidores da produção. Em 1992, o Brasil parou diante do assassinato brutal da atriz Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez.
O crime aconteceu de forma extremamente violenta e rapidamente se transformou em um dos casos mais comentados da história do país. Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram apontados como responsáveis pelo assassinato, gerando uma comoção gigantesca na mídia e entre o público brasileiro. O caso teve repercussão nacional porque Daniela era jovem, famosa e filha de uma das maiores autoras da televisão brasileira. Após cumprir pena, Guilherme de Pádua tentou reconstruir sua vida pública de diferentes maneiras. Em entrevistas concedidas anos depois, afirmou estar arrependido e declarou ter encontrado transformação espiritual através da religião evangélica. Suas aparições em programas e documentários sempre geravam enorme polêmica, especialmente porque muitas pessoas acreditavam que ele jamais demonstrou arrependimento genuíno. Em algumas entrevistas, Guilherme dizia sofrer perseguição pública eterna e afirmava que jamais conseguiria se libertar completamente do peso do crime cometido. Ao mesmo tempo, suas falas frequentemente provocavam indignação nas redes sociais e entre fãs de Daniela Pérez. Algumas pessoas o acusavam de tentar usar a religião para limpar sua imagem pública, enquanto outras acreditavam que ele realmente buscava redenção espiritual. Essa divisão de opiniões acompanhou Guilherme durante décadas. Com o passar dos anos, Guilherme passou a atuar em igrejas evangélicas e chegou a se tornar pastor. Ele também voltou a se casar e passou a compartilhar uma imagem voltada para a fé cristã e para discursos de transformação pessoal. Mesmo assim, nunca conseguiu escapar totalmente do passado. Em vários momentos, revelou sofrer consequências emocionais intensas por carregar um nome eternamente associado ao assassinato de Daniela Pérez. Pessoas próximas relataram que ele enfrentava dificuldades para trabalhar, conviver socialmente e até circular em determinados ambientes públicos. Sua trajetória acabou marcada por isolamento social, rejeição pública e críticas constantes. A cada nova entrevista, documentário ou reportagem sobre o caso, o debate voltava à tona, reacendendo revolta nacional e renovando as discussões sobre perdão, justiça e redenção. Sua conversão gerou polêmica e desconfiança. Anos depois se tornou pastor, tentando reconstruir sua história. Guilherme de Pádua morreu em 2022, vítima de um infarto, em Belo Horizonte. Sua morte voltou a despertar enorme repercussão nas redes sociais e nos veículos de comunicação, reacendendo o debate sobre o caso Daniela Pérez e sobre tudo o que aconteceu nos anos 1990. Mesmo décadas depois do crime, seu nome continuava diretamente ligado ao assassinato da atriz, algo que nunca deixou de impactar a memória coletiva brasileira. Até hoje, muitas pessoas consideram impossível separar Guilherme de Pádua do caso que destruiu a vida de Daniela Pérez e marcou profundamente a televisão brasileira. Sua trajetória permanece cercada de controvérsias, discussões sobre arrependimento, religião, perdão e os limites da reconstrução pública após um crime que chocou um país inteiro. Já a MC JP viveu o auge do sucesso no funk, com shows lotados e uma vida cercada de luxo. Porém, mesmo com tudo isso, sentia um vazio profundo. MC JP cresceu em meio às dificuldades comuns enfrentadas por muitos jovens das periferias brasileiras. Antes da fama, viveu uma realidade marcada por limitações financeiras, insegurança e pela necessidade de amadurecer cedo. Em entrevistas e conversas nas redes sociais, o cantor já revelou que passou por momentos extremamente complicados durante a adolescência, convivendo com falta de oportunidades e ambientes considerados perigosos. A música acabou surgindo como uma espécie de refúgio emocional e também como esperança de mudança de vida. Desde muito novo, JP demonstrava interesse pelo funk e passou a escrever letras inspiradas na própria realidade, abordando temas como dinheiro, ostentação, relacionamentos, desejos pessoais e superação. Essa conexão com a vida das ruas ajudou a criar identificação imediata com o público jovem. Antes de alcançar reconhecimento nacional, MC JP precisou enfrentar o cenário extremamente competitivo do funk brasileiro. No início da carreira, fazia músicas de maneira independente e utilizava redes sociais para divulgar seu trabalho. Como muitos artistas do gênero, enfrentou dificuldades financeiras e falta de apoio da indústria musical tradicional.
Mesmo assim, insistiu na carreira artística e começou a ganhar visibilidade com músicas que misturavam batidas modernas, letras provocativas e forte apelo popular. Seu crescimento foi impulsionado principalmente pela internet, onde vídeos, trechos de músicas e apresentações começaram a viralizar rapidamente. Aos poucos, JP passou a ser conhecido em bailes, festas e plataformas digitais, conquistando uma base de fãs cada vez maior. Ao longo da carreira, MCJP também se envolveu em polêmicas relacionadas a declarações públicas, letras de músicas e comportamentos exibidos nas redes sociais. Como acontece com muitos artistas do funk, algumas de suas músicas foram criticadas por letras consideradas ousadas, provocativas ou excessivamente voltadas para ostentação e vida de luxo. Em determinados momentos, comentários feitos pelo cantor em entrevistas ou transmissões online acabaram gerando debates e críticas entre internautas. Mesmo diante das controvérsias, JP manteve uma postura de autenticidade, afirmando que suas músicas representam a realidade e o estilo de vida vivido dentro do cenário do funk. Essa postura acabou fortalecendo ainda mais sua imagem entre fãs que enxergam nele alguém sem filtro e verdadeiro. MCJP já demonstrou em alguns momentos proximidade com a fé e com discursos religiosos, principalmente em publicações nas redes sociais e agradecimentos ligados a Deus após conquistas na carreira. Assim como muitos artistas do funk, ele costuma citar espiritualidade, proteção divina e gratidão nas entrevistas e músicas. Em determinados períodos, fãs perceberam mudanças no comportamento e em algumas mensagens postadas pelo cantor, levando a especulações sobre uma possível aproximação maior com igrejas evangélicas. A história de Yuji Tamashiro também impressiona. Famoso desde criança, ele enfrentou problemas com vícios e excessos ainda jovem. A fama cobrou um preço alto, levando-o ao fundo do poço. Yuji Tamashiro nasceu em uma família de descendência japonesa e desde muito pequeno demonstrava talento artístico. Criado em um ambiente simples, Yuji começou cedo no meio artístico, participando de concursos, apresentações e programas de televisão. Seu jeito espontâneo e carismático rapidamente chamou atenção, principalmente por sua facilidade em lidar com o público, ainda criança. A grande virada da sua vida aconteceu quando entrou para o universo do entretenimento infantil e passou a ganhar notoriedade nacional. Ainda muito jovem, viu sua rotina mudar completamente, trocando a infância comum pelos bastidores da televisão, gravações, eventos e pressão constante da fama. O sucesso precoce trouxe reconhecimento e dinheiro, mas também abriu portas para conflitos emocionais e dificuldades que ele revelaria anos depois. O nome de Yuji Tamashiro ficou eternizado principalmente por sua participação no programa Bom Dia e Companhia, exibido pelo SBT. Ao lado de outros apresentadores infantis, Yuji se tornou um fenômeno nacional, sendo reconhecido por bordões que marcaram toda uma geração. O apresentador viveu uma ascensão meteórica e passou a lidar com fama intensa ainda na adolescência. Porém, anos depois, revelou que os bastidores desse sucesso não eram tão perfeitos quanto pareciam na televisão. Em entrevistas, contou que cresceu sob enorme pressão psicológica e emocional, tendo que amadurecer cedo demais. Também afirmou que a fama infantil acabou afetando sua identidade pessoal, já que muitas vezes se sentia preso à imagem construída pela televisão. Uma das fases mais polêmicas da vida de Yuji Tamashiro foi quando ele começou a falar publicamente sobre excessos, festas e escolhas destrutivas que viveu após sair do auge da televisão infantil. Em diversas entrevistas e testemunhos, Yuji revelou que passou por momentos de vazio emocional, envolvimento com vícios e uma rotina descontrolada durante parte da juventude. Segundo ele, a fama precoce e o dinheiro acabaram contribuindo para decisões impulsivas e comportamentos autodestrutivos. O apresentador já contou que frequentava festas constantemente e que chegou a perder o controle da própria vida em determinados momentos.
Algumas dessas declarações chocaram fãs, justamente porque contrastavam completamente com a imagem inocente que o público tinha dele na infância. Nos últimos anos, Yuji Tamashiro passou por uma forte transformação espiritual e começou a falar abertamente sobre sua aproximação com a fé cristã. Em testemunhos emocionantes, afirmou que encontrou na religião uma forma de reconstruir sua vida emocional e abandonar hábitos que considera destrutivos. Yuji passou a frequentar igrejas evangélicas e começou a compartilhar mensagens religiosas nas redes sociais, falando sobre mudança de comportamento, propósito e renovação espiritual. Essa transformação surpreendeu muitas pessoas, especialmente porque ele próprio admitiu que viveu anos extremamente distantes da religião. Em entrevistas recentes, declarou que sua fé foi essencial para superar crises emocionais profundas e reencontrar equilíbrio pessoal. A mudança de postura de Yuji Tamashiro também gerou polêmicas. Algumas pessoas elogiaram sua transformação espiritual, enquanto outras passaram a criticá-lo por declarações consideradas exageradas ou muito radicais em relação à religião. Em determinados momentos, Yuji virou assunto nas redes sociais por comentários sobre fé, comportamento e estilo de vida. Mesmo diante das críticas, ele continuou defendendo publicamente sua nova visão de mundo e afirmou diversas vezes que prefere enfrentar julgamentos do que voltar para a vida que levava anteriormente. Essa postura dividiu opiniões, mas também fortaleceu sua conexão com o público evangélico. Atualmente, Yuji Tamashiro vive uma fase muito diferente daquela que marcou sua juventude. Hoje, mantém forte presença nas redes sociais, participa de eventos religiosos, projetos musicais e conteúdos voltados para fé e motivação pessoal. O apresentador também costuma compartilhar reflexões sobre saúde emocional, espiritualidade e amadurecimento. Depois de anos marcados por altos e baixos, Yuji afirma estar vivendo um período mais equilibrado e focado em propósito de vida, família e espiritualidade. Mesmo assim, continua sendo uma figura cercada por curiosidade pública, especialmente por causa da transformação radical entre o garoto símbolo da televisão infantil e o homem que hoje fala abertamente sobre fé, arrependimentos e reconstrução pessoal. Quando eu entrei aqui, a produtora me chamou e falou assim: a Raquel quer que você traga uma palavra. E eu falei: o que eu vou compartilhar com pessoas que têm uma vida com Cristo, um estudo, teologia? E Deus falou bem forte dentro de mim: fale de mim. Bruna Carla, que brilhou nas novelas, também decidiu seguir um novo caminho. Após experiências pessoais marcantes, deixou a carreira artística de lado para se dedicar à vida religiosa. Bruna Carla nasceu em uma família cristã e cresceu cercada pela música gospel desde muito pequena. Ainda na infância, já demonstrava talento impressionante para cantar, algo que rapidamente chamou atenção dentro das igrejas evangélicas. Diferente de muitos artistas que descobriram a fé depois da fama, Bruna cresceu praticamente dentro do ambiente religioso, vivendo uma rotina ligada aos cultos, apresentações e ministérios musicais. Sua relação com a família sempre foi descrita como muito forte, principalmente com os pais, que tiveram um papel fundamental em sua formação espiritual e artística. Desde cedo, ela passou a enxergar a música como missão de vida, algo que mais tarde se transformaria em uma carreira extremamente bem-sucedida dentro do cenário gospel brasileiro. Ainda muito jovem, Bruna Carla começou a ganhar destaque nacional através de suas músicas emocionantes e da voz considerada poderosa por fãs do gospel. Seu crescimento foi rápido e ela passou a ser vista como uma das principais representantes da música evangélica no Brasil. Com isso, vieram também as responsabilidades e cobranças extremamente pesadas. Em entrevistas, Bruna já revelou que o peso da fama no meio religioso é diferente do universo secular, porque além da pressão artística, existe também a expectativa espiritual colocada sobre a vida do cantor gospel.
Ela comentou diversas vezes sobre a dificuldade de lidar com julgamentos constantes, críticas nas redes sociais e cobranças relacionadas ao comportamento pessoal e familiar. Mesmo sendo vista como uma das maiores vozes da música gospel, Bruna Carla já revelou enfrentar momentos extremamente difíceis ao longo da vida. Em entrevistas emocionantes, falou sobre crises emocionais, períodos de desgaste psicológico e dores silenciosas que viveu longe dos palcos. Um dos momentos mais delicados aconteceu quando perdeu pessoas próximas e precisou lidar com o sofrimento emocional enquanto continuava trabalhando e mantendo a imagem forte diante do público. A cantora também comentou sobre ataques virtuais, críticas relacionadas à aparência física e pressão estética dentro e fora do meio gospel. Essas experiências acabaram abalando profundamente sua autoestima em determinados períodos. Mesmo assim, Bruna afirma que a fé foi essencial para ajudá-la a superar essas fases difíceis. Com o passar dos anos, Bruna Carla consolidou uma das carreiras mais fortes da música gospel brasileira. Seus álbuns, apresentações e músicas emocionais conquistaram milhões de admiradores em todo o país. Canções voltadas para superação, fé, cura emocional e esperança se tornaram marcas registradas da artista. Além da música, Bruna passou a ser vista por muitos fãs como uma referência espiritual e emocional, principalmente por compartilhar testemunhos pessoais ligados à fé e à perseverança. Sua trajetória acabou se tornando inspiração para pessoas que enfrentam crises emocionais, perdas familiares e dificuldades pessoais. Atualmente, Bruna Carla segue ativa no cenário gospel, realizando shows, lançando músicas e participando de projetos religiosos em todo o Brasil. Nas redes sociais, compartilha momentos da família, mensagens motivacionais e reflexões espirituais com milhões de seguidores. Hoje, a cantora demonstra viver uma fase mais madura e equilibrada, focada na família, na espiritualidade e na continuidade da carreira musical. Mesmo após anos de exposição pública, críticas e pressões emocionais, Bruna continua sendo uma das artistas mais influentes e respeitadas da música evangélica brasileira, mantendo forte conexão com o público que acompanha sua trajetória desde a infância. Régis Danese é outro exemplo forte de transformação. Antes de se consolidar na música gospel, enfrentou crises pessoais e familiares. Foi justamente no momento mais difícil que encontrou na fé uma nova direção. Seu testemunho emociona milhares de pessoas até hoje. Régis Danese nasceu em uma família simples e desde muito cedo demonstrou forte ligação com a música. Antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos do gospel brasileiro, viveu uma juventude marcada por dificuldades financeiras, incertezas e muita luta para conquistar espaço artístico. Durante a adolescência, enfrentou momentos de instabilidade emocional e desafios familiares que ajudaram a moldar sua personalidade. Em entrevistas, Régis já contou que cresceu sonhando em vencer através da música, mas enfrentou muitos obstáculos antes de alcançar reconhecimento nacional. A música sempre esteve presente em sua vida, porém o sucesso demorou a chegar, fazendo com que ele passasse por períodos de frustração e dúvidas sobre o próprio futuro. Antes da fama no meio evangélico, Régis Danese teve passagem pela música secular, ao lado do irmão em projetos sertanejos e populares. Durante esse período, buscava reconhecimento artístico e oportunidades na indústria musical brasileira. Porém, apesar da dedicação, enfrentou dificuldades para alcançar estabilidade financeira e sucesso duradouro. Segundo relatos do próprio cantor, houve momentos em que pensou em desistir completamente da música devido às decepções profissionais e problemas pessoais. A grande transformação aconteceu quando passou por uma forte experiência religiosa e decidiu migrar para a música gospel. Essa mudança alterou completamente sua trajetória artística e também sua vida pessoal, tornando a fé o centro da sua identidade pública. A carreira de Régis Danese explodiu nacionalmente após o lançamento da música Faz um Milagre em Mim, um dos maiores fenômenos da música gospel brasileira. A canção ultrapassou o público evangélico e passou a tocar em rádios, programas de televisão e eventos em todo o país. O sucesso repentino transformou completamente sua vida financeira e sua visibilidade nacional. Porém,
Junto com a fama, vieram também cobranças intensas, pressão psicológica e responsabilidade espiritual diante de milhões de pessoas que passaram a enxergá-lo como símbolo de fé e superação. Em entrevistas, Regis revelou que o sucesso gigantesco trouxe momentos de exaustão emocional e desgaste físico devido à agenda intensa de apresentações e compromissos. Um dos momentos mais dramáticos da trajetória de Regis Danesi aconteceu quando sofreu um grave acidente de carro que ganhou enorme repercussão nacional. O cantor ficou seriamente ferido, precisou ser hospitalizado e passou por um período delicado de recuperação. O caso gerou forte mobilização entre fãs, igrejas e artistas do meio gospel, que realizaram correntes de oração pela sua recuperação. Durante esse período, Regis compartilhou mensagens emocionantes sobre fé, fragilidade da vida e gratidão por continuar vivo. O acidente acabou marcando profundamente sua trajetória e fez com que ele passasse a falar ainda mais sobre propósito, espiritualidade e valorização da família. Atualmente, Regis Danesi segue ativo no cenário gospel brasileiro, realizando apresentações, lançando músicas e participando de eventos religiosos. Depois dos problemas de saúde e do acidente, passou a demonstrar uma postura ainda mais voltada para reflexões sobre fé, família e superação. Nas redes sociais, compartilha mensagens motivacionais, momentos pessoais e atualizações sobre sua recuperação física e emocional. Hoje, Regis continua sendo lembrado como um dos maiores nomes da música gospel brasileira, principalmente pelo impacto emocional de suas canções e pela trajetória marcada por superação, fé e momentos extremamente difíceis que quase mudaram completamente sua história. E não são apenas celebridades brasileiras. Denzel Washington, um dos maiores nomes de Hollywood, também revelou sua profunda ligação com a fé. Denzel Washington nasceu em Mount Vernon, Nova York, em uma família de classe média, com forte influência religiosa e valores rígidos de disciplina. Seu pai era ministro pentecostal e sua mãe trabalhava em um salão de beleza, o que fez com que Denzel crescesse entre a espiritualidade e a realidade dura da vida urbana americana. Durante a juventude, ele passou por momentos de instabilidade emocional após o divórcio dos pais, período que ele mesmo já descreveu como decisivo para sua mudança de comportamento. Chegou a se envolver com más companhias e teve fases de rebeldia, mas foi enviado para uma escola interna, onde sua vida começou a tomar outro rumo. Foi ali que descobriu o teatro, algo que mudaria completamente seu destino. Antes de se tornar uma estrela de Hollywood, Denzel Washington passou por um processo de autodescoberta na universidade. Ele estudou jornalismo inicialmente, mas acabou se apaixonando pela atuação ao participar de peças estudantis. Mais tarde, formou-se em teatro e começou a trabalhar em produções menores. Em entrevistas, Denzel já revelou que naquele período enfrentava dúvidas profundas sobre identidade e futuro, chegando a considerar caminhos completamente diferentes da carreira artística. A virada aconteceu quando percebeu que a atuação não era apenas uma profissão, mas uma forma de expressão pessoal e espiritual. A carreira de Denzel Washington ganhou força na televisão antes de explodir no cinema. Seu talento chamou a atenção rapidamente e ele passou a receber papéis mais relevantes, até se consolidar como um dos atores mais respeitados de Hollywood. Filmes como Training Day, Malcolm X e Glory marcaram sua trajetória e lhe renderam prêmios importantes, incluindo o Oscar. Ao longo dos anos, Denzel se tornou conhecido por interpretar personagens intensos, frequentemente ligados a dilemas morais e conflitos internos. Ele também ficou famoso por sua postura extremamente profissional nos bastidores, sendo descrito como disciplinado, reservado e exigente com a qualidade do trabalho. Mesmo sendo uma das maiores estrelas de Hollywood, Denzel Washington já enfrentou momentos difíceis ao longo da carreira. Em entrevistas, ele falou sobre a pressão intensa da fama, o peso da responsabilidade de representar personagens históricos e a necessidade de manter equilíbrio emocional em uma indústria extremamente competitiva. Denzel também já comentou sobre períodos de reflexão profunda, nos quais questionou o sentido da fama e do sucesso.
Ele costuma dizer que a disciplina espiritual e a fé foram fundamentais para não se perder em meio ao estrelato e às tentações da indústria cinematográfica. Atualmente, Denzel Washington segue ativo no cinema, escolhendo projetos com mais seletividade e foco em qualidade artística. Além de atuar, também trabalha como diretor e produtor, influenciando novas gerações de atores. Hoje, ele é visto como uma figura de respeito em Hollywood, não apenas pelo talento, mas pela longevidade da carreira e pela consistência pessoal e profissional. Denzel Washington tem uma ligação forte e bastante aberta com a fé cristã, especialmente dentro do contexto da tradição pentecostal. Ao longo dos anos, Denzel já afirmou publicamente que lê a Bíblia com frequência, ora diariamente e tenta manter uma vida guiada por princípios cristãos. Em discursos e entrevistas, ele fala bastante sobre responsabilidade pessoal, propósito e disciplina, sempre conectando esses temas à espiritualidade. Outro aspecto importante é que Denzel Washington frequentemente participa de eventos ligados à igreja e já fez discursos públicos em instituições religiosas, onde reforça temas como fé, humildade e propósito de vida. Ele também já declarou que não tem vergonha de falar sobre Deus em Hollywood, mesmo sabendo que o ambiente pode ser mais secular e até cético em relação a isso. Já Gisele Policarpo é uma profissional brasileira do meio artístico, conhecida principalmente por seu trabalho como atriz e dubladora. Diferente de figuras muito expostas da televisão, sua trajetória é marcada por uma presença mais discreta na mídia, com foco quase total no trabalho de voz e interpretação. Desde cedo, demonstrou interesse por comunicação, expressão vocal e artes cênicas, o que a levou naturalmente ao universo da dublagem e da atuação. Como acontece com muitos profissionais desse segmento, sua formação foi construída com base em estudo técnico, prática em estúdios e desenvolvimento contínuo de interpretação vocal, mais do que exposição pública. Sua trajetória continua sendo marcada pela discrição e pelo profissionalismo, sem envolvimento público em polêmicas ou exposição da vida pessoal. Hoje, ela representa o perfil de muitos artistas de bastidores, que mesmo longe dos holofotes, têm grande importância para o audiovisual brasileiro e para a construção da experiência do público com obras internacionais. A ligação de Gisele Policarpo com a religião é um dos pontos mais marcantes da fase atual da vida dela, e é justamente isso que define sua trajetória mais recente. Segundo registros públicos e entrevistas, ela teve uma forte mudança de vida após anos na televisão e no meio artístico. A partir de experiências pessoais e espirituais, ela passou a frequentar a igreja evangélica e se aproximou da fé cristã de forma mais intensa ao longo dos anos. Com o tempo, essa aproximação deixou de ser apenas uma prática de fé pessoal e se transformou em uma missão de vida. Ela se tornou pastora e depois missionária ligada à Igreja Evangélica Bola de Neve, atuando junto ao marido em projetos religiosos e atividades de liderança espiritual. Em relatos sobre sua fé, Gisele já explicou que sua entrada na religião aconteceu de forma gradual. Primeiro curiosidade, depois participação em grupos de oração e mais tarde um envolvimento mais profundo com a igreja. Ela descreve essa mudança como algo natural e transformador, afirmando que encontrou propósito e sentido de vida nesse caminho espiritual. A trajetória de Mara Maravilha é uma das mais surpreendentes entre os famosos brasileiros que abraçaram a fé evangélica e chocaram o público com uma transformação radical de vida. Nascida na Bahia, Mara começou a carreira ainda criança e rapidamente conquistou o Brasil nos anos 80 e 90 como apresentadora infantil do SBT, rivalizando diretamente com Xuxa e Angélica. Dona de um enorme carisma, ela virou fenômeno nacional com programas infantis, discos de sucesso e campanhas publicitárias milionárias. Porém, por trás da fama e do sorriso na televisão, Mara enfrentava fortes crises emocionais, pressão estética e problemas pessoais. A própria artista revelou em entrevistas que sofreu com dependência de remédios para emagrecer, depressão e conflitos internos provocados pela cobrança excessiva da fama. Com o passar dos anos, Mara começou a se aproximar da religião evangélica e afirmou que encontrou em Jesus uma transformação completa para sua vida.
A apresentadora passou então a cantar músicas gospel, frequentar igrejas e fazer pregações religiosas, tornando-se uma das artistas mais conhecidas do meio evangélico brasileiro. Em diversas entrevistas, Mara declarou que Jesus está em primeiro lugar, mostrando o quanto a fé passou a ocupar o centro da sua vida pessoal e profissional. A mudança, no entanto, também trouxe polêmicas. Mara foi bastante criticada tanto por setores da televisão quanto por parte do público evangélico, principalmente após participar de realities como A Fazenda e integrar programas de fofoca no SBT. Ela chegou a declarar que muitos evangélicos julgam excessivamente e afirmou que apenas Deus poderia julgá-la. Na vida amorosa, Mara revelou ter enfrentado relacionamentos frustrados, 2 casamentos e separações dolorosas, chegando a dizer em entrevistas que alguns momentos de sua vida afetiva foram extremamente difíceis. Anos depois, encontrou estabilidade ao lado do cantor Gabriel Torres, com quem realizou o sonho da maternidade ao adotar o pequeno Benjamin, uma das maiores realizações pessoais de sua vida. Outro detalhe que chamou a atenção foi sua mudança de comportamento em relação ao passado artístico. Mara já declarou arrependimento por ensaios sensuais e disse que abandonou antigos hábitos após sua conversão religiosa. Perla nasceu como Perla Fernandes dos Santos, em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e teve uma infância humilde, chegando a ajudar o pai na coleta de sucatas e vendendo doces nas praias para complementar a renda da família. Desde muito pequena já cantava em igrejas evangélicas, influência direta dos pais, que eram religiosos. Ainda adolescente, acabou se afastando da igreja quando mergulhou no universo do funk carioca e conheceu o produtor DJ Malboro, responsável por lançá-la nacionalmente em 2006 com o hit Tremendo Vacilão, música que explodiu nas rádios, novelas da Globo e programas de auditório. Rapidamente, Perla virou um fenômeno entre os jovens, emplacando sucessos como Totalmente Demais e conquistando fama nacional ainda muito nova. No auge da carreira, sua vida pessoal começou a chamar tanta atenção quanto sua música. A cantora viveu relacionamentos bastante comentados pela imprensa, incluindo um noivado com o jogador Leonardo Moura. Mais tarde, casou-se com o músico Cássio Castilhon, com quem teve filhas e passou por uma transformação religiosa que chocou parte do público brasileiro. Em 2012, Perla anunciou que abandonaria o funk para seguir carreira gospel, dizendo que havia reencontrado Jesus e decidido mudar completamente de vida. A mudança repercutiu fortemente, porque ela era vista como um dos maiores nomes do funk melody da época. Sua conversão fez com que seu nome passasse a aparecer frequentemente em listas sobre os famosos e atores da Globo que viraram evangélicos e chocaram o Brasil, ao lado de celebridades como Joana Prado, Baby do Brasil e Rodolfo Abrantes. Perla começou a cantar em igrejas, lançou álbuns gospel e afirmou em entrevistas que havia abandonado luxos, mudado hábitos e escolhido uma vida mais simples e espiritual. Porém, anos depois, ela voltou ao cenário secular, retomando o funk e gerando críticas pesadas de parte do público evangélico. A cantora chegou a desabafar nas redes sociais sobre ataques recebidos após deixar a carreira gospel. Além das mudanças religiosas, sua vida amorosa continuou cercada de polêmicas. Em 2022, Perla se casou com o empresário Patrick Abraão, relacionamento que ganhou destaque após a prisão dele em uma operação envolvendo criptomoedas. A cantora revelou posteriormente que passou por fortes reajustes emocionais e psicológicos durante o período, chegando a enfrentar problemas na voz e dificuldades emocionais profundas. Mesmo após tantas idas e vindas, Perla voltou novamente ao gospel, afirmando que desejava reconstruir sua relação com Deus. Sua trajetória acabou se tornando uma das histórias mais comentadas entre artistas brasileiros que deixaram a fama tradicional para buscar a fé cristã, misturando sucesso, polêmicas, crises pessoais e recomeços espirituais.